Fala galera que sempre está nos acompanhando ao vivo aqui no Instagram, quase que não sai. Tranquilo, novo de loja, primeira de luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa live postada no meu canal no YouTube. Se você está chegando por aqui agora no canal no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like aí, isso ajuda muito o crescimento do canal. Pois é, galera, estamos passando por aqui para dar continuidade a análise do projeto de lei que foi apresentado ontem pelo ministro Sérgio Moro. E como eu disse na live de ontem, o projeto é muito grande, ele propõe muitas alterações, muitas transformações no Código Penal, no Código de Processo Penal, na lei das execuções penais, na lei que tutela os crimes praticados por organizações criminosas, na lei dos crimes hediondos, dentre outros, e seria impossível analisá-lo por completo em apenas uma live. Então eu expliquei ontem que eu iria dividir em várias lives distintas. Para quem não assistiu a live de ontem, nós comentamos sobre as novas modalidades de exclusão de ilicitude que foram propostas, inclusive uma modalidade específica de legítima defesa que vai resguardar, proteger, tutelar com mais ênfase o bom trabalho policial. Para quem perdeu a live de ontem, essa live já está postada aqui no meu canal no YouTube, tá? No Instagram ela fica só durante 24 horas, mas procura aqui no canal no YouTube que você consegue encontrar bem facinho. Hoje na transmissão nós vamos bater um papo sobre as propostas de mudança no Código de Processo Penal e na Lei das Execuções Penais para permitir a possibilidade de início da execução da pena após a sentença condenatória em grau recursal. Aí você já pode achar estranho dizer, mas professor, isso não já existe hoje? Já não é possível nós termos o início da execução de pena, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado? Já existe, mas se trata de matéria de natureza jurisprudencial. Não existe uma literalidade normativa afirmando que não há problema nem inconveniente nenhum que o indivíduo condenado e com esta sentença condenatória confirmada em grau recursal possa iniciar o cumprimento da pena. Eu não vou adentrar aqui na análise de mérito constitucional, tá? Eu vou também dar aqui uma dica a vocês. Eu já fiz uma live falando sobre a constitucionalidade ou não da possibilidade de execução de pena, ainda que exista sentença condenatória pendente de recurso, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado. Eu discuti, inclusive, que muita gente que critica essa possibilidade alega que ela ofenderia a premissa da presunção de inocência ou a premissa da não culpabilidade antecipada que está no artigo 5º da Constituição Federal. E aí nessa live eu mostrei os motivos de fato e de direito que me levam a defender a posição que não existe inconstitucionalidade. Se você perdeu essa live, você também encontra a live no meu canal no YouTube. Você entra lá no YouTube, youtube.com/Giovanni Moraes. Se você está assistindo essa live gravada é porque você já está no meu canal do YouTube. Se você está assistindo essa live ao vivo, depois procura lá youtube.com/Giovanni Moraes. Eu fiz uma live só sobre a questão inerente à constitucionalidade, a recepção pela Constituição Federal de 88 do posicionamento jurisprudencial no sentido de que é possível o indivíduo condenado, ainda que a sentença condenatória esteja pendente de recurso, é possível que ele inicie a execução da pena se esta sentença tiver sido confirmada pela instância recursal. Até porque presunção de inocência ou não culpabilidade antecipada não veda o cárcere, não impede que o indivíduo seja encarcerado.
Só que agora, já superado essa questão do mérito constitucional, já partindo da premissa que tem sim constitucionalidade essa medida, agora o que o projeto de lei pretende é acabar com qualquer questionamento jurídico que possa existir, transformando isto em regra normativa explícita. Nós sabemos que um ex-presidente da República encontra-se atualmente preso, ainda que a sentença condenatória dele não tenha transitado em julgado, e que alguns juristas defendem a ideia de que ou seria inconstitucional essa prisão, ou ela seria impossível por ausência de uma previsão normativa taxativa e expressa. Então, o que me parece é que nesse projeto de lei da equipe do ministro Sérgio Moro, o que se buscou foi evitar esse tipo de questionamento em situações futuras. A jurisprudência já aceita, agora busca-se trazer uma regra normativa que diga com todas as letras que o indivíduo pode sim iniciar a execução da pena, mesmo que sua sentença não tenha transitado em julgado. E uma das propostas de alteração seria o acréscimo no Código de Processo Penal do artigo 617-A. Nós só temos hoje o 617. Na proposta, nós passaríamos a ter o artigo 617-A, que diz: ao proferir acórdão condenatório, o tribunal determinará a execução provisória das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou pecuniárias, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos. A partir desta redação do artigo 617-A, se ela efetivamente for aprovada pelo Congresso Nacional, você passa a ter no texto da lei a regra segundo a qual, no momento em que o indivíduo for condenado e ingressar com recurso de apelação, se este recurso não for provido, não for conhecido pelo tribunal recursal, ou seja, se o tribunal recursal confirmar a sentença condenatória, se o indivíduo foi condenado na alçada de competência da Justiça Estadual, esta confirmação há de ser pelo TJ do Estado. Se o indivíduo foi condenado pela Justiça Federal, essa confirmação, por óbvio, há de ser feita pelo Tribunal Regional Federal da região específica onde o feito ocorreu. Pouco importa se será na alçada de competência do TJ ou do TRF. Se o tribunal não conhecer da apelação e confirmar a sentença condenatória, esse tribunal terá, por regra, que determinar o início da execução da pena. Parece-me que aqui o objetivo do ministro Sérgio Moro e de sua equipe foi evitar que se usassem as demais hipóteses recursais como elemento meramente protelatório do início da execução de pena. Infelizmente, nós sabemos que algumas vezes utiliza-se da via recursal apenas como forma de postergar o início da execução da pena e, quem sabe, até conseguir uma eventual prescrição da pretensão punitiva. A partir do momento que esta redação passar a constar no Código de Processo Penal, ou seja, a partir do momento que esse artigo 617-A, em sendo aprovado, óbvio, passar a constar, a regra passa a ser que depois da condenação ter sido confirmada em grau recursal, o condenado já deve iniciar a execução da pena. Ele pode até interpor outros recursos, mas ele vai recorrer estando preso. A regra agora é que, depois que for intentada a apelação, se ao apreciar a apelação o tribunal confirmar a sentença condenatória, o condenado deve ser recolhido ao cárcere, ainda que por óbvio lhe seja possível o intento de outras hipóteses recursais. E aí perceba o cuidado que o Sérgio Moro teve com sua equipe na redação desse dispositivo. E aí me permita até abrir um parêntese aqui, tá, pessoal? Algumas pessoas comentaram, mandaram direct depois da live de ontem para a live de hoje. Algumas pessoas mandaram direct perguntando se eu estava defendendo o Sérgio Moro.
porque eu defendi efusivamente aquela hipótese da legítima defesa que foi conversada ontem. Não, eu não estou. Eu não tenho procuração e não tenho o menor interesse de defender A, B ou C. Eu defendo o bom direito. Eu sou professor de direito penal e de processo penal. E particularmente eu entendo que o Brasil carecia há muito tempo já de uma alteração na legislação que permitisse um combate mais efetivo à marginalidade e um combate mais efetivo à criminalidade. Não é razoável, por exemplo, você ver aí integrantes de organizações criminosas fazendo chincanas judiciais apenas como forma de postergar uma eventual execução definitiva de pena. Então, a parte que eu acho salutar, que é o que eu estou discutindo hoje, aqui nesse projeto de lei, é justamente você conseguir dotar o sistema jurídico brasileiro de ferramentas mais eficientes no combate à criminalidade. Eu sou abertamente defensor de um direito penal que se preocupe muito mais com as vítimas do que com os marginais. Infelizmente, o nosso direito penal se preocupa muito mais com o bandido e muito menos com a vítima. Eu comentei isso na live de ontem. O que se está buscando aqui é pelo menos equilibrar, pelo menos dar uma paridade de armas, pelo menos dar uma paridade de forças, ok? Pois bem, mas veja o cuidado que a equipe que redigiu esse dispositivo teve. Seria, em tese, também introduzido no artigo 617-A o parágrafo 1º, que diz: o tribunal poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas se houver uma questão constitucional ou legal relevante, cuja resolução por tribunal superior possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Ou seja, se o tribunal entender que existe um tema que, quando debatido pelos tribunais superiores, pode efetivamente representar a inocência do condenado, o tribunal pode, ao seu discernimento, deixar de submeter o indivíduo ao cárcere. É possível. A regra passa a ser que a sentença condenatória confirmada em grau recursal leva o condenado ao cumprimento da pena. Mas essa regra não é de natureza absoluta. A regra é essa, porém a própria letra da lei daria ao tribunal a possibilidade de, se entender que existe uma questão que ainda precisa ser solucionada pelo STJ ou pelo STF, e que essa questão pode diretamente influenciar na inocência ou na responsabilidade penal do condenado, o tribunal pode deixar de submeter aquele indivíduo à fase de execução de pena. Então, houve uma preocupação em resguardar as questões que efetivamente necessitam de recurso aos tribunais superiores. A preocupação do texto normativo aqui, ao meu sentir, passou a ser: vamos aqui dificultar que os recursos sejam usados meramente como instrumento protelatório de execução de pena. Mas vamos resguardar o direito de se recorrer em liberdade quando as situações a serem analisadas em tribunais superiores efetivamente possam representar questão inerente à responsabilidade penal ou não do condenado. Então é uma posição muito equilibrada ao meu sentir, seria uma redação muito salutar ao meu sentir se vier efetivamente a ser introduzida no Código de Processo Penal. E aí percebam um detalhe: o artigo 637 do Código de Processo Penal passaria a ter a seguinte redação, se o projeto de lei for aprovado como foi apresentado. O artigo 637 passaria a ter a seguinte redação: o recurso extraordinário e o recurso especial interpostos contra acórdão condenatório não terão efeito suspensivo. Porque perceba, se o indivíduo foi condenado, a sentença condenatória foi confirmada em grau recursal, a defesa quer entrar com recurso extraordinário ou com recurso especial, tudo bem.
Pode entrar, o recurso tem que ser apreciado, mas ele não mais possuirá efeito suspensivo. Ele não mais poderá ser utilizado como um mero instrumento protelatório, como eu já disse, do início da execução da pena. E claro, esta regra também não é de natureza absoluta. A própria redação admite que, se o Superior Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça entender que a situação é excepcional, que o intento do recurso extraordinário e do recurso especial não tem natureza meramente protelatória, o tribunal, ao seu discernimento, traz a possibilidade do efeito suspensivo. Traduzindo isso aqui em bom português, certo? Traduzindo todas essas mudanças que foram propostas aqui, o que o projeto de lei quer é dizer o seguinte: hoje a regra é que o cara fique recorrendo e fique solto. A regra é essa. E os recursos são usados como instrumentos protelatórios. O que o projeto de lei quer é que, se você for condenado, você tem o amplo direito a recorrer. Você tem o direito a buscar o duplo grau de jurisdição. Você recorra. Se o seu recurso for apreciado em um tribunal, TJ ou TRF, e o tribunal confirmar a sentença condenatória, você deve, como regra, iniciar a execução da pena, ainda que, por óbvio, outras possibilidades recursais possam ser intentas, mas você vai estar lá cumprindo a pena. Só que a própria redação do projeto de lei diz que, se o Tribunal Recursal, o STJ ou o STF entenderem que as situações são excepcionais, que as situações carecem de uma análise mais aprofundada, que os demais recursos não têm efeitos meramente protelatórios, os próprios tribunais podem não aplicar a execução da pena, permitir que o condenado permaneça em liberdade, até que essa questão que o tribunal julgue extremamente relevante possa vir efetivamente a ser apreciada. Ou seja, nós acabamos com os recursos para empurrar a execução da pena com a barriga, mas permitimos que, naquelas situações que efetivamente seja necessária uma apreciação mais detalhada, o indivíduo permaneça em liberdade. E aí, galera, eu vou trazer uma informação que talvez vocês não estejam muito habituados. Infelizmente, se usam instrumentos recursais e ações autônomas perante tribunais superiores de forma completamente desmedida, de forma completamente, ao meu sentir, equivocada. Esse garantismo exagerado que se tem hoje no Brasil faz com que a nossa Suprema Corte ela deixe de ser uma corte destinada à apreciação dos grandes temas de mérito constitucional e ela passe a figurar como um terceiro ou quarto grau de jurisdição. Não sei se alguém aqui tem o hábito de consultar a jurisprudência de STF. Eu faço isso quase todos os dias. Quase todos os dias eu estou estudando para preparar minhas aulas e, por consequência, estou lá consultando jurisprudência de STJ e de STF. Quantas vezes você vê serem intentados, por exemplo, habeas corpus, HC? O HC não é um recurso. Antes que alguém diga, o PLGG está dizendo que HC é recurso. Eu sei que não é. HC é ação autônoma. Quantas vezes você vê intentado HCs perante o STF, pedindo o STF que faça uma reanálise de fatos de uma determinada situação? Pessoal, primeiro, o habeas corpus não se destina à reanálise de fatos. Isso é jurisprudência remansosa em sede de STF. E todo mês chega lá centenas de HCs pedindo revisão de instituições fáticas. A coisa que mais chega no STF é HC pedindo para que seja revista situações de fato que levaram à pronúncia do réu no tribunal do júri. O HC não se destina a isso, mas principalmente o STF não se destina a isso. Você tem uma pauta de uma Suprema Corte que recebe milhares de processos todos os anos
É você declarar que se considera o STJ e o STF, para quem tem dinheiro de recorrer a chegar, para quem tem dinheiro de bancar os recursos, vamos dizer assim, para chegar até lá, como um terceiro ou um quarto grau jurisdicional. Ao STF deve ser reservada a missão de solucionar as grandes controvérsias de fundo constitucional. Porque as controvérsias de fundo infraconstitucional, elas devem morrer no STJ, morrer no sentido de ter apreciação definitiva no STJ. Então, o que se busca aqui é se diminuir essa enxurrada, vamos dizer assim, esse montante exacerbado de recursos que chegam aos tribunais superiores, buscando, na verdade, algo que deveria ser resolvido no juiz singular e, no máximo, no órgão recursal. O direito ao duplo grau de jurisdição é uma regra. O direito ao duplo grau de jurisdição deve ser mantido, mas esse direito ao duplo grau de jurisdição não pode ser algo ad infinitum, não pode ser algo ad eterno, não pode ser algo que permita que o indivíduo estire um processo durante, sei lá, 10, 15, 20 anos, como algumas vezes nós temos aí relatados perante o STJ. Então a ideia elementar, me parece, é essa. E um outro detalhe, nós sabemos hoje que, a depender do tipo de crime que se esteja apreciando no judiciário, uma das punições mais severas que podem ser aplicadas é a punição patrimonial. Nós vimos, e aí quando eu digo nós vimos, como fruto de toda a Operação Lava Jato, nós vimos o desbaratinamento de uma das maiores organizações criminosas que já existiram na história do nosso país. Nós temos, por exemplo, empreiteiras e donos de empreiteiras que são réus confessos, que fizeram acordos de leniência com o Poder Judiciário, que pagaram milhões de dólares, o equivalente a milhões de dólares a título de reparação patrimonial. Então não existe a menor dúvida, certo? Não existe a menor sombra de possibilidade de você não ter a atuação de uma organização criminosa. E com certeza a coisa que mais pesou em matéria punitiva foi a questão patrimonial. Foi a questão do pagamento de multa, no caso das empreiteiras, a questão do pagamento de reparação a título de acordo de leniência, no caso dos envolvidos diretamente com as organizações criminosas que foram desbaratadas pela Operação Lava Jato, o perdimento patrimonial. Isso é extremamente eficiente em uma determinada seara de crimes. Como eu sempre digo, se você quer desarticular uma organização criminosa, mexa no dinheiro. Não adianta você prender integrante de organização criminosa só por prender. Você prende um e aparecem 10. É como combater o tráfico. Não adianta você prender 10 traficantes, vão aparecer 100. Você tem que ir em cima do dinheiro, do patrimônio. Quando você desestrutura o dinheiro, quando você desestrutura o patrimônio, tenha certeza que você desestrutura a organização criminosa. E uma das propostas constantes nesse projeto de lei é justamente para facilitar a atuação em relação ao patrimônio dessas organizações. Você perceba que passaríamos a ter, se esse projeto de lei for aprovado aí como foi proposto, passaríamos a ter a seguinte redação no artigo 133 do Código de Processo Penal: iniciada a execução provisória ou definitiva da condenação, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda de bens cujo perdimento foi decretado em leilão público. Ou seja, você não precisaria mais esperar a sentença transitar em julgado para que os bens aferidos como produto do crime pudessem ser leiloados, pudessem ser submetidos à asta pública. Porque uma das coisas hoje que gera um nível grande de dificuldade de reparação patrimonial é que, por exemplo, o cara cometeu um crime de peculato, o indivíduo é funcionário público, cometeu um crime de peculato, desviou milhares de reais dos cofres públicos. Com esse dinheiro ele comprou um apartamento na praia e um carro de luxo. Beleza. A casa caiu para o lado dele, ele está sendo processado.
Tomou-se o apartamento, tomou-se o carro. Fique esperando a sentença transitar em julgado para levar os bens à asta pública. Um apartamento que valia R$1 milhão, pelo tempo de depreciação, de falta de manutenção, vai ser vendido por 400 ou 500 mil. Um veículo que valia R$1 milhão, passa 5, 6, 8, 10 anos em um depósito esperando um leilão, é vendido por 40, 50, 60 mil reais. Essa possibilidade de que, a partir do momento que a sentença condenatória for confirmada em grau recursal, ser possível esse ataque ao patrimônio do meliante, ser possível essa decretação do perdimento de bens, a realização de asta pública, ou seja, a realização de leilões em relação a esses bens, reforça o combate principalmente às organizações criminosas. Reforça o combate principalmente aonde mais dói em um determinado segmento do crime, que é a questão do bolso, que são as questões patrimoniais. Giovanni, e se esse cara foi inocentado ao final do processo? O projeto de lei diz que o valor será devolvido corrigido monetariamente. Mas me permita dizer uma coisa. Atuação de organização criminosa não é uma coisa investigada por amador, não é uma coisa investigada por gente inexperiente, não é uma coisa investigada por quem está começando no universo jurídico. Quando uma organização criminosa chega a ser denunciada, ela é denunciada porque, primeiro, o inquérito policial tem diligências mas muito elucidativas da atuação da organização criminosa. E o Ministério Público tem provas extremamente robustas a serem ofertadas. Então, a probabilidade do indivíduo responder a um processo como integrante de uma organização criminosa, ser condenado, a sentença condenatória ser confirmada e ele ser inocente, é uma probabilidade ínfima. Existe, tudo é possível, mas é um ponto completamente fora da curva. Não é porque existe esse ponto completamente fora da curva que eu vou pegar um rito processual onde a regra é que a partir do momento que o Ministério Público se propõe a denunciar, ele já denuncia por ter uma robustez de provas, eu vou permitir que esse patrimônio que poderia ser leiloado, que poderia ser submetido à asta pública para promover uma reparação a eventuais vítimas, uma reparação aos cofres públicos, ele fique se degradando, ele fique se depreciando por uma questão meramente processual. Isso não é razoável. Perceberam? Não é porque eu tenho dentro de uma curva uma possibilidade de um ponto fora dela que eu devo gerar um prejuízo a toda a curva. Isso vai de encontro à lógica jurídica que se quer aplicar no Brasil hoje. Claro, permícia vênia aí a entendimentos em sentido contrário. Essa é a leitura que eu faço. Essa é a interpretação que eu faço. Como eu disse, nós temos um garantismo exacerbado. Eu não tenho nada contra o devido processo legal. Eu defendo abertamente a paridade de armas entre acusação e defesa. Eu defendo abertamente o direito à ampla defesa e amplo contraditório, porque qualquer um está passível de ser submetido a um processo penal, que Deus o livre e guarde, poderia ser eu, amanhã, sendo submetido a um processo penal, e eu ia buscar me valer de todas as formas dentro da lei para exercer minha ampla defesa e meu amplo contraditório. E esse direito é inalienável. Mas nenhum direito é de natureza absoluta. Nenhum. Não existe direito absoluto no Brasil. E esse direito à ampla defesa e amplo contraditório, ele não pode ser enxergado como absoluto em prejuízo da coletividade. Você parar para prestar atenção, o tanto de dinheiro que poderia ter sido reparado aos cofres públicos, se desde os primeiros momentos que as sentenças condenatórias começaram a ser confirmadas pelos tribunais, as astas públicas tivessem sido realizadas, é algo absurdo, é algo estrondoso, é algo completamente fora daquilo que será possível ao se aguardar para fazer a asta depois da sentença transitar. Ok? Pessoal, um outro detalhe também importante. Existe dentro desse projeto de lei a proposta de mudança no Código Penal do que diz respeito à multa, certo? A pena de multa ela é devida depois da sentença transitar em julgado. Pela atual redação que nós temos no Código Penal brasileiro hoje,
a multa deve ser paga em até 10 dias da sentença transitar em julgado. Ou seja, o indivíduo é condenado a uma multa lá na sentença condenatória, ele só deve essa multa efetivamente, às vezes 5, 8, 10 anos depois, que é quando a sentença transita em julgado. Pelo projeto, o artigo 50 do Código Penal passaria a ter a seguinte redação: a multa deve ser paga dentro de 10 dias, depois de iniciada a execução definitiva ou provisória da condenação. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz da execução pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Ou seja, hoje você só deve pagar a multa depois que a sentença transitar em julgado. Pelo projeto de lei, a multa, que é uma forma punitiva, passa a ser devida a partir do momento que você inicia a execução da pena. A partir do momento que você começa a executar a pena, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado, a multa deve ser paga. O que me parece também uma medida extremamente salutar. Por quê? Porque vai, como eu disse, em cima daquilo que, a depender do tipo de crime, é o que é mais efetivo em sede de punição, que é o bolso do criminoso. É você mexer no patrimônio, é você mexer na grana do cara. As multas hoje, elas muitas vezes não possuem o efeito que se espera a título de sanção penal, justamente pela demora na possibilidade da sua execução, porque você tem que aguardar a sentença transitar em julgado. A ideia seria não precisar mais a sentença transitar em julgado. A partir do momento que o indivíduo inicia a execução da pena, ele poderia ser obrigado também a pagar a multa, ok? Se, como eu disse, esse projeto fosse alterado. Então, pessoal, no que diz respeito a essa possibilidade de início da execução da pena, após a confirmação da sentença condenatória, o projeto me parece muito equilibrado, certo? O projeto me parece muito salutar, o projeto me parece, inclusive, muito focado em atacar a questão patrimonial dos agentes delituosos, o que me parece muito pertinente. Por quê? Me permita fazer uma colocação aqui. Renata Cruz, o senhor fará umas aulas, caso o curso de Delta já tenha acabado, pode ficar tranquila que a partir do momento que o projeto de lei for aprovado, nós vamos atualizar tudo que for preciso no JUS 21. Isso aconteceu ano passado com a parte dos crimes sexuais e assim que a lei foi publicada eu fiz a atualização. Quanto a isso aí, você não fique preocupado não, porque eu sou o coordenador lá do JUS 21, então eu sou o cara mais preocupado que tem com isso. Mas aqui, vamos fazer uma colocação aqui para vocês que eu acho extremamente pertinente nesse momento. Eu acho que vale a pena até a reflexão. Eu já declarei isso algumas vezes e faço questão de repetir nesse momento, que eu sou contra a lógica de encarceramento que nós temos no Brasil hoje. Eu acho que a lógica, eu não acredito, com todo respeito, mas eu não acredito naquela ideia da pena na natureza preventiva e na natureza retributiva. Eu não acredito naquela ideia da dupla natureza da pena, que ela vise ressocializar o custodiado para permitir que ele volte a ser um membro ativo da coletividade. Eu não acredito nisso. Certo? A pena de encarceramento. Eu acho que dentro de um sistema prisional esquizofrênico que nós temos hoje, eu acho que essa natureza não funciona. Ela é muito bonitinha nos livros de criminologia, mas na vida real ela não funciona. Então eu sou contra a forma de encarceramento que nós temos no Brasil hoje. Eu acho que nós encarceramos muita gente que não era para estar encarcerada. Existem crimes no Brasil que são punidos de uma forma extremamente severa, ao passo que a ofensividade deles não é tão grande assim. Você pega, por exemplo, o furto. O furto praticado em concurso de 2 ou mais pessoas dá de 2 a 8 anos. Você imaginar que alguém, por ter furtado algo, só porque está em concurso de pessoas, possa pegar de 2 a 8 anos, possa ser encarcerado, não me parece algo razoável. Então eu sempre defendi que para certos crimes o cárcere não deveria ser utilizado.
O cárcere não deveria ser imputado. Existem outras formas punitivas que são usadas em outros países do mundo que poderiam ser usadas aqui no Brasil, como, por exemplo, o monitoramento é uma forma, embora ele seja passível de falhas, mas a proibição de se ter carteira de habilitação, a proibição de conduzir veículo automotor, a obrigatoriedade de retenção de parte dos vencimentos. Então, para algumas hipóteses de crime, o cárcere não resolve. Mas para outras hipóteses de crime, você precisa sim encarcerar. Não porque você ache que a pena vai modificar aquele indivíduo, porque não vai. Mas você precisa encarcerar para diminuir a capacidade daquele indivíduo de continuar ofendendo a coletividade. Eu não acho que na hora que você pega um traficante, um chefe de uma organização criminosa, um líder de um grupo de extermínio e você encarcera ele, eu não tenho a menor pretensão de achar que esse cara vai sair ressocializado do sistema prisional. Ele não vai sair talvez pior do que ele entrou. Ele vai tentar replicar dentro do sistema prisional o que ele fazia fora. O encarceramento nesse caso aí, ele tem uma natureza de tentar tolher ou pelo menos dificultar ao máximo que esse indivíduo continue com suas práticas delituosas ofendendo a coletividade. Então, o que me parece que hoje nós estamos buscando com esse projeto de lei é facilitar o encarceramento daqueles indivíduos que efetivamente, estando em liberdade, representam um risco à coletividade, representam dano à coletividade. Por quê? Por um motivo muito simples, porque são pessoas que têm uma capacidade de articulação gigantesca no mundo do crime. E quando eu digo um risco à coletividade, não é só um risco físico, um risco de violência. Tem pessoas que têm que ser encarceradas porque soltas são cavalo do cão. Estão matando, estão lacerando, estão estourando carro forte, estão estourando caixa eletrônico. Mas existem outras pessoas que nunca se valeram de violência real, mas que em liberdade também representam um risco à coletividade. Por exemplo, uma pessoa envolvida em prática de crimes de desvio de verbas do SUS. Você já imaginou o dano que um indivíduo desse causa à coletividade todas as vezes que ele está desviando verba do Sistema Único de Saúde? Você já imaginou se o Sistema Único de Saúde pudesse funcionar com todas as verbas que lhe são destinadas? O Brasil teria uma saúde muito melhor do que nós temos hoje. Esse indivíduo está colocando em risco a coletividade. Não é um risco de uma violência fática, mas de um dano concreto à coletividade. Então, tolher a liberdade desse indivíduo é uma forma de dificultar, ou pelo menos buscar dificultar, que ele continue atacando a sociedade brasileira. É isso que me parece a real intenção desse projeto de lei. É de manter no cárcere aqueles indivíduos que, em liberdade, podem gerar prejuízo concreto e real a toda a sociedade. É encarcerar quem está causando temor físico ou prejuízo de qualquer gênero em larga escala à coletividade. E também facilitar o ataque ao patrimônio, principalmente em relação àqueles crimes onde, tirando-se o patrimônio dos envolvidos, você consegue tolher ou dificultar em muito a atuação desses agentes no mundo do crime. É por isso que eu julgo extremamente ponderado e julgo extremamente pertinente essas propostas de mudança até então relatadas. Como eu falei na live de ontem, tem coisa aqui que eu entendo ser inconstitucional, por exemplo, no que fala os regimes de cumprimento de pena, mas aí eu vou discutir isso em outras lives. Até então o projeto me parece adequado e me parece, sendo muito franco, de uma desonestidade intelectual gigantesca quando eu vejo, por exemplo, algumas pessoas chegarem e criticarem e dizerem assim: esse projeto não serve, esse projeto não presta, esse projeto está errado. E aí você vai observar as pessoas que estão criticando, são pessoas que passaram 16 anos no poder e comprovaram que o projeto de segurança pública e de direito penal que eles defendiam não deu certo. Infelizmente, você tem já no nascedouro do projeto
uma saraivada de críticas de pessoas que passaram 16 anos no poder e nada fizeram para mudar essa situação de caos que a segurança pública brasileira vive e essa situação de caos que o judiciário brasileiro vive. Então, se o cara teve 16 anos para fazer alguma coisa e não fez, me parece de uma desonestidade intelectual fora do comum querer atacar um projeto no seu nascedor que tem uma boa finalidade, que tem embora tenha coisas que são inconstitucionais, embora tenha situações que carecem de um tolimento, nada nasce perfeito, certo? Nada nasce ilibado, mas é um projeto que tem uma boa vocação, a vocação de resguardar os nossos policiais, a vocação de inverter a lógica e fazer com que a criminalidade trema, com que a criminalidade tenha medo. Meu amigo, eu estou cansado de, enquanto cidadão, ter medo. Eu quero que o marginal tenha medo. Eu quero que pela primeira vez na história recente do Brasil, o marginal ele tema o Estado. A gente está cansado do Estado temer a marginalidade. Cansado, velho. Eu postei um vídeo, hoje é terça, eu postei um vídeo ontem nas minhas redes sociais, de uma guarnição policial militar, debaixo de uma saraivada de munição, os caras encurralados, traficante atirando nos caras. E eu vi gente chegando dizendo assim, também queimando os policiais estarem ali. Pelo amor de Deus, isso é de uma desonestidade intelectual fora do comum. A gente tem que parar de defender bandido. A gente tem que parar de ter pena de bandido. A gente tem que parar de ter passando a mão na cabeça com base em teorias criminológicas superadas há muito tempo e passar a ter pena do cidadão, passar a ter pena da coletividade, passar a ter pena daquele indivíduo que a única coisa que ele quer é que o marginal esteja preso. E de um indivíduo que de regra tem bom senso em saber que a gente prende muito mal. Nós prendemos muito mal. Por exemplo, uma pessoa me perguntou assim, o senhor acha que vale a pena prender o vapor que está vendendo $2 de maconha na rua? Não, não vale. Professor Luiz Carlos Figueiredo, que é professor do Jus 21, lá no Jus 21, a equipe penal sou eu, Fázio, Luiz Carlos Figueiredo e Paulo Furtado. E o professor Luiz Carlos Figueiredo fala uma frase que eu acho perfeita, que eu acho ilibada. Ele diz assim, você pegar o pequeno traficante e jogar no sistema prisional, ele deixa de ser pequeno, ele não deixa de ser traficante. Eu sou fã incomensurável dessa frase de Luiz Carlos Figueiredo. E é verdade. Se eu pegar aquele vapor ali que está vendendo $2 de maconha e botar ele no presídio, ele não vai deixar de ser traficante. Para ele o sistema prisional não serve, para ele o encarceramento, as penas privativas de liberdade não servem. Para ele colocar o sistema prisional é destinar aquele cara a não ter mais vida, pelo menos vida social como a gente espera. Só que eu também não posso permitir que o dono da boca de fumo não seja enfrentado porque o policial tem medo de usar a força contra ele. Eu não posso permitir que se leve 10, 15, 20 anos para se fazer uma asta pública de um apartamento que foi comprado com dinheiro do tráfico. Perceberam? Da mesma forma que eu acho que você não deve encarcerar aqueles indivíduos que estão na base da criminalidade, porque para eles o cárcere não serve, eu defendo que nós precisamos de medidas jurídicas mais fortes e enérgicas para a grande criminalidade. Você pega, por exemplo, um indivíduo que é diretor de uma empresa estatal, e esse indivíduo está desviando verba pública. Esse cara vai ficar em liberdade durante todo o tempo do processo? Esse cara que tem a condição, que tem a capacidade de articulação, que o levou a ser diretor de uma grande empresa pública, ele em liberdade, ele vai fazer de tudo para desviar o patrimônio, ele vai fazer de tudo para ocultar o patrimônio, ele vai fazer de tudo para preservar aquele patrimônio. E se ele puder, ele vai continuar ofendendo o poder público. Então, para ele, o cárcere deve servir. E é para ele que esse projeto de lei me parece estar sendo pautado. Beleza? Tranquilo? Bom, deixa eu ver aqui, então, quem mandou mensagem, que eu não consigo ler quando vocês mandam mensagem na hora que eu estou falando, eu tenho que parar para ver. Mandou mensagem aqui o Flávio Barros. O cárcere é para muitos bandidos um lugar para dominar e recrutar. Verdade. Você tem organizações criminosas aí que estão atuando dentro de estabelecimentos prisionais que elas têm no estabelecimento uma grande fonte de recrutamento.
Rodrigo, tranquilo, dono de loja. Eu não entendi, Rodrigo, desculpa, eu não entendi. Eu acho que é novo de loja que você queria dizer. Juscelia tá por aqui. Meu combatente Silva Filho tá por aqui também. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem que eu tava falando. A Nayara tá, o Rodrigo tá por aqui. O professor Renato Fázio, eu acabei de falar dele aqui. Fázio, um abraço para você. Desculpa, eu não tinha visto sua mensagem aí que você mandou antes. Bom, é isso aí, galera. É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês sobre essa segunda parte da análise das mudanças do projeto de lei. Eu ainda farei mais umas 3 ou 4 lives, tá? Amanhã eu vou bater um papo com vocês sobre a questão da efetividade do júri, que também é uma proposta de mudança muito importante, e depois a gente vai conversar sobre aquilo que eu vejo como inconstitucional dentro desse projeto de lei, porque efetivamente tem algumas coisas que são inconstitucionais ao meu sentir. Tranquilo? SP Negócio, deveria aplicar a LEP para dar condições de aplicar, não consegui entender. José Vanberto, abraço para Campina Grande, abraço para Bruno de Itabuna, Bahia. Vasta está por aqui, o Bruno Santana. Amanhã vamos bater um papo sobre júri aqui. Valeu. Lucas, é uma questão corriqueira, todavia de grande valia. É necessidade de políticas públicas e leis severas e eficazes no intuito de manter esse sistema prisional. Concordo. Para quem o sistema prisional serve, ele deve ser, sim, mantido o máximo de tempo possível lá dentro. Tranquilo? Novo de loja? Pois é isso. Você que está assistindo essa live aqui no meu canal no YouTube, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar o seu like aí se você gostou, se não gostou, deixa o dislike também, enfim. A Elis está dizendo inconstitucional, pirâmide de Kelvin não foi vista. Não entendi, Elis, sua colocação. Realmente eu não entendi. Beleza? Tranquilo? Novo de loja, primeira de luz, só o Babalu. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.